Então você imagina, você inventa um troço, que ele inventou o Tarcísio como candidato, isso é inegável. O Tarcísio era um quadro do dilmismo, pouca gente se lembra disso. Ele é um militar que foi para o Haiti, voltou, trabalhou no DENIT, e é um quadro do dilmismo. Eu almocei com a Dilma elogiou o Tarcísio. Faz uns 3 anos, acho, lá, uns 2 anos e pouco, né? Elogiou o Tarcísio. Olha, mas que interessante. Elogiou o Tarcísio. Disse, não, ele é muito trabalhador, ele moralizou o negócio ali do DENIT. Sabe quem botou a turma do Valdemar para correr do DENIT? Vou chutar que foi o Tarcísio. Tarcísio. Você veja que o Tarcísio até hoje não foi pro PL. É verdade. Ele continua ali no Republicanos. Ele não está debaixo da asa do Valdemar. Ele botou a turma para correr dali. Veja, eu não estou dizendo coisas meritórias ou demeritórias. Eu estou apontando fatos. Isso. Fatos. E isso, para o Bolsonaro, esse apreço que a elite tem. Tanto é que quando o Temer. Elite financeira, tu Elite tá falando. financeira, elite industrial, elite agrária, parte considerável da imprensa, da mídia, para não botar jornalista necessariamente no meio, da mídia. Sim. O Tarcísio fez uma privatização da Sabesp que não passaria por qualquer critério objetivo. A Sabesp foi vendida por um preço inferior ao que ela tinha em bolsa. A empresa que comprou não tinha experiência nessa área, tinha uma pequena experiência na área de eletricidade no Amapá. A moça que era CEO desta empresa passou a trabalhar na Sabesp e continuou na Sabesp com a privatização da Sabesp. Estou falando que houve corrupção, só estou dizendo que foi uma privatização cheia de coisas que, se fosse feita na esfera do PT, iam falar... Saiu um editorial dizendo, não foi o melhor, mas é melhor estar na mão privada do que do Estado. Agora, de qualquer modo, ele tem a fama, ele é muito... Existem pessoas, e você já conhece essas pessoas também, porque isso no nosso meio existe muito, você é um empresário, no seu meio existe muito, já lidou com gente assim. É gente que é competente em criar a fama que é competente. Ah, sim. Tem. Entende? Isso requer competência também. Verdade. Competência para fazer esse tipo de marketing, esse tipo de coisa. E ele conseguiu isso. Não, já teve pessoas que vieram aqui conversar comigo que eu fiquei impressionado depois com... Assim, o que eu escuto antes de começar o programa é um pouco diferente depois que quando aperta o botão ali a gente fica ao vivo. Isso. Então, assim, existe isso. Gente que é competente, que ele é. E isso deixa o Bolsonaro muito ressentido. Porque ele tem, por exemplo, Eduardo não gosta do Tarcísio. Por quê? Porque Eduardo tentou fazer indicações no governo de São Paulo e não conseguiu. Isso tem a ver com eles... bom, ele deve, com certeza tem a ver com... É o que você está falando desde o começo, que eles se sentem ameaçados, de certa forma, pela competência do Tarcísio. E o Tarcísio, ele tem... Pela competência de fazer o jogo político. Isso, pela competência de fazer o jogo político. Isso. Mas, assim, também eu imagino que, como a gente tem... o bolsonarismo acabou raptando, de certa forma, o que a gente chama de direita no Brasil, fica muito difícil tu se eleger com um público, quer dizer, com a galera de direita, sem fazer acenos ao bolsonarismo também. Fica. Mas aí é um dado, fazer o quê, né? Quer dizer, é um dado da realidade. Sinal de que essa direita também, desde sempre, não se colocou e não colocou suas postulações. E se deixou engolir pelo bolsonarismo. Então, é preciso construir essa direita. Você pega um cara como João Amoedo, que criou o Novo e saiu do Novo, e o Novo hoje virou um troço à direita do próprio Bolsonaro, uma coisa, a meu ver, asquerosa, bom, mas cada um escolhe o que quiser. Estou fazendo minha análise. O Amoedo é um cara de direita. Ele é um cara de direita democrático, democrata. Aí você pode falar, mas tá vendo? Teve de ser espirrado. Bom, se a direita não surge isso, e voltamos lembrando sempre que o eixo inicial dessa nossa conversa são as minhas posições, mudanças, etc. Eu não vou condescender com... Eu começo a frase de outro jeito. Nem tudo que não é PT me serve.
tem coisa que, não sendo o PT, não me serve menos do que o PT. Se você me falar, o Lula tem se conduzido no governo, está se conduzindo e é um democrata, o Bolsonaro não é. Não é. E não há chance, não há possibilidade de eu condescender com isso. Agora, eu tenho posições que são muito mais liberais do que as do PT e um monte de coisa. Adoraria, escrevi isso, falei isso no rádio, adoraria que aparecesse essa direita não bolsonarista. Como é que era? Essa direita democrática. Como é que era? O debate que se dava, e aqui agora um monte de gente vai falar, ele é tucano. Mas o fato é, o debate que havia era entre PT e tucanato. Tucanato era, digamos, o desaguadouro e o vértice ali para onde convergiam as teses não petistas. Não é? Mas isso não é exatamente direita também, né? Mas cara, o problema é o que é a direita, né? O problema é o que é a direita. Era economia de mercado, enfim, são os valores. Agora, se a direita compreende ficar patrulhando professor em escola, tipo escola sem partido, né? Se a direita compreende ficar perseguindo gays, se a direita compreende mudar a lei antirracismo, que ela é até tímida perto da realidade racial do Brasil. Se a direita é isso, evidentemente se a direita é isso, a direita não me serve. Porque ela é avessa às minhas convicções liberais, que elas não eram liberais só na economia, ou não são liberais só na economia, mas também são liberais do ponto de vista das relações, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista cultural. É uma gente que persegue livros. É uma gente que, quando você tem uma piada racista, logo vai defender a piada, mas que é capaz de perseguir autores de livros, que é capaz de querer caçar livros em escolas, como tem feito. Né? Bom... Tem algumas que tem essas contradições aí, elas acabam assustando um pouco, né? Na verdade. Porque assim, sobre o Léo Lins, cara, eu tendo a achar que não tem que ser preso. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que a gente tem que ler a sentença. Tá. Eu também não li a sentença. Por isso que eu disse. Mas isso não impede ter uma opinião. Peraí, eu também não quero que fique parecendo, se não lê, nem opina. Não. Tá. Vamos conversar. Então, vamos lá. Você tem uma lei que é a lei antirracismo. E antirracismo e outras discriminações. Preconceito de origem, cor, raça, blá, 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 né? A lei 7.716.